como que você aliou essa, porque uma área de TI, que você era um cara até de personalidade mais tímida, Mais tímido. e aí depois você foi crescendo. Você foi líder em algumas empresas, né? Isso. Então, como eu estava falando, né, casou aí essa questão da música, de eu estar à frente, né, de eu me lançar, me quebrei uma barreira aí da timidez e passei a ter essa veia mais comunicativa. E eu acho que hoje em dia, pensando em liderança, pensando em cargos seja, né, de analista de recursos humanos, eu acho que a comunicação, né, é algo fundamental. Vamos falar de forma generalizada. A comunicação hoje é tudo, né? É a É base. tudo. Hoje, se uma empresa ela não tem comunicação, não vou dizer que ela está fadada ao fracasso, não, mas muita coisa não vai sair. Né? Vai ter muita coisa. A gente faz essa analogia, até o Fernando é especialista também em uma das ferramentas de análise de personalidade, e tem um estigma de algumas pessoas que há alguns anos colocavam assim, quem é tímido ou não é tão expansivo não pode ser líder. Mas isso é um mito. Isso é um mito. E é muito ruim você chegar em um lugar e as pessoas... mas tem aquela pessoa mais tímida. Tá, mas liderança não é sobre isso. Na verdade, em algum momento, o líder vai ter que se posicionar e falar. Exatamente. Nem que seja para 2 pessoas. E isso ele não pode ter medo. Uhum. Você é tímido? Não, você tem medo de falar com o público? Você tem medo de se posicionar ou de falar alguma coisa em uma reunião? Ok, isso é treinável. Você pode continuar sendo tímido, não tem problema. Agora, a comunicação, para ser um líder, ela é essencial. Eu ia falar isso aí, né, que você consegue desenvolver essa competência. Né? Se você é uma pessoa tímida, você que está vendo a gente aí, se é uma pessoa tímida, vou te falar que você consegue desenvolver. Isso aí depende de você querer dar o passo e quebrar aí esse paradigma, quebrar essa barreira, igual foi comigo. Né? Eu realmente tinha muita vergonha de falar, e aí quando eu, né, entrei lá para poder cantar na igreja, ministrar, isso foi quebrando essa barreira, quebrando esse paradigma. Logo depois eu fui para a área de RH, que, né, tem tudo a ver. Então, sim, cara, a comunicação hoje, para mim, é uma coisa que é essencial para tudo que eu faço. Né? Você falou, sim, eu tive posições de liderança, né, nessa empresa mesmo que eu fiz essa transição. Eu tive um cargo de liderança, tive também em outras empresas, né? E o líder, ele precisa saber se posicionar, entendeu? Pode ser tímido, igual você falou, mas ele tem que ter um momento ali que ele tem que saber se comunicar, falar de forma clara, objetiva, ser transparente, entendeu? Então, assim, é uma competência que dá para você desenvolver. Né? Hoje tem pancada de curso aí de oratória, né? Então é uma coisa que dá para você quebrar essa barreira. E eu falo, cara, a comunicação é uma competência que ela, claro, junto de outras, né, que você tem ali, ela vai abrir muitas portas para você. Show. Network. Principalmente. Cara, network hoje, né, a gente sabe que o mundo hoje é corporativo, cara. Você tem que ter contato, você tem que ter uma rede de contatos ali, entendeu? Então, a pessoa que é tímida, que é retraída, né, se ela não busca vencer essa barreira, né, melhorar essa competência dela, acaba que ela fica um pouco para trás, porque hoje o mundo é contato, cara. Vocês sabem disso. Eu acho muito bacana assim, que a pessoa ela pode buscar algumas ferramentas perceptíveis para melhorar a comunicação dela. Então, por exemplo, eu sou tímido, mas se eu estou em um ambiente, vamos pensar aqui um congresso, eu vou primeiro, é até uma dica, tá, pessoal? Vá em algum lugar que tenha ali um clã, né, um grupo que talvez te conecte com outras pessoas. Por exemplo, se eu vou num stand de game, num congresso de game, eu gosto de game, eu vou lá fazer o que eu gosto, de repente, cara, você viu isso aqui? Você já começa a ampliar, começa a melhorar a sua comunicação. Começa. Entende? Você vai num lugar onde você não conhece absolutamente ninguém. Uhum. Faz uma análise ali, faz uma análise do cenário, faz um raio-x, cara. Eu vou ali no cafezinho, porque no cafezinho sempre vão pessoas, e ali eu falo para mais um bom dia, boa tarde. Olha que curioso, eu participei de um congresso, no início, foi início de agosto, né, Leandro? O congresso, né? E aí eu fui carregar o celular, aí tinha uma menina carregando o celular na tomada de cima, eu peguei a tomada de baixo. Aí fiquei lá, cara, eu também sou tímido, eu também tenho os meus momentos de timidez. E eu fiquei assim, cara, vou puxar assunto aqui, para não ficar os dois parados, parecendo 2 postes, né? Uhum. Mas tudo bem, eu sou o Fernando, você tá gostando do congresso e tal, de repente, já saímos ali com um pré-relacionamento corporativo
estabelecido, né? Ela trabalha numa grande empresa na região de Campinas, interior de São Paulo, e ela entendeu do meu negócio o que eu faço para ajudar as empresas, né? Então, cara, tem que se movimentar. Você falou uma coisa massa aí, Fernando, que é essa questão de você se conectar com as pessoas, né, cara? Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, na minha época da transição, eu queria mudar para RH. Então, eu tive que me conectar com pessoas de RH. A comunicação me ajudou. Você planejou, né, cara? Planejei, cara. Esse é o segundo pilar da transição de carreira. Tive uma colega minha, a Karina, vocês conhecem ela. A Karina me ajudou muito nesse processo. Muito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me conectar com pessoas de RH. Falei, cara, porque essas pessoas aqui eu vou colar nelas, elas que vão me ensinar, elas que vão me dar um norte, né? E por que não, quem sabe, talvez essas pessoas abriram uma porta para que eu pudesse ter uma oportunidade na RH, e assim foi. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu quero que você que está vendo a gente aqui, entenda o poder da comunicação. Comunicação não é só você falar em público, né? Saber falar em público, mas você tem que usar isso a favor de você para te levar para um outro patamar, para te conectar com as pessoas certas, entendeu? E isso aí, cara, abre milhares de portas. Teve uma não, né? As empresas que eu trabalhei com o Fernando e as que não, toda vez, você que é da área também de treinamento e desenvolvimento, toda vez que a gente colocava para a direção, para os donos, ó, então ok, nós temos uma verba para trabalhar com treinamentos. Sim. Temos, ok. Prioridades. Cara, sim, 99%. Precisamos desenvolver a competência comunicação. Tem o quê? Uns 2 meses nós fechamos com uma empresa, uma grande indústria, e aí eles querendo um treinamento que eu e o Fernando faz, e aí uma das queixas era comunicação. Comunicação dos líderes entre os líderes, dos líderes para os subordinados, dos líderes com os diretores, comunicação. Então, assim, cara, eu acho que o caminho hoje, por mais alguns anos, essa é uma estrada que a gente não vai deixar de ter que aprender, né? Aí você deu uma chave grande sobre o que é, né, o sucesso para uma empresa. Eu já trabalhei. Para as pessoas é comunicação. Eu já trabalhei em empresas que a comunicação era completamente falha. As coisas, eu falo A, aqui chega Z lá no final da telefone linha. sem fio, né, telefone cara? sem fio, cara. E aí trava o negócio, entendeu? É um mal, cara, assim, né? Dependendo da situação que for, né? O teor aí da comunicação vai levar a empresa até uma falência. O problema que a gente encontra muito nas relações. As relações também, se elas não forem saudáveis, elas também prejudicam muito a comunicação, né? Sim. Me lembro até num dos treinamentos que nós ministramos para um cliente, uma simples pergunta, você já consegue quebrar um pouco dessa dificuldade da comunicação. Sim. Aí o pessoal, qual que é essa pergunta? Você entendeu? Uhum. Simples assim. Tem um amigo meu que fala que você só aprende perguntando. Quanto mais você pergunta, mais você aprende. Se você não perguntar, você não aprende. Inclusive tem uma técnica da qualidade, né? Os 5 porquês, né? 5 porquês, né? Mas por quê? Eu prefiro chamar a técnica do Zequinha, né? Um amigo meu assim, ele fala assim, a chave da sabedoria é pergunta. Ele fala isso. Perfeito. Se você não perguntar, entendeu? Isso é tão antigo, né? E antigo, o Sócrates falava, né? Acho que era Sócrates, Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E é engraçado que eu tive acesso a essa frase, e depois que eu fui compreender que ela vem de um grande filósofo, foi pelo Axl Rose, né? Que ele citava Sócrates, né? Só sei que nada sei. E até então eu esbravejava pro universo, que era o Axl que tinha falado. Estuda, menino. Pergunta primeiro. Exatamente, cara. Ele fala isso aí, é uma coisa que ele falou pra mim e gravei, né? Uma chave também. Né? A sabedoria você vai adquirir através de perguntas. Exatamente.